Eu ia aproveitar que você estava falando sobre essa questão do diagnóstico precoce, além dessa questão de mudar o ensino em relação ao câncer para quem está fazendo medicina e para cuidar das pessoas, como é que está essa questão dos últimos avanços sobre diagnóstico precoce? Tem algo no cenário que seja novidade? E nesse sentido, Felipe, a importância, talvez, quando a gente pensa também em tratamento, a gente, logo quando eu falo que eu trabalho com câncer, as pessoas já vêm perguntar, aí tem avanço no tratamento? Vai ter alguma cura? E essa questão, eu acho que é muito importante a gente trazer junto com a discussão sobre diagnóstico precoce, porque ela passa por a gente discutir o que talvez seja mais eficaz para quando a gente pensa em combater um câncer. A gente já discutia isso lá no grupo, né, quando eu estava lá trabalhando com você, o quão é importante detectar o tumor mais precocemente para você conseguir ser mais eficaz em tratar aquele tumor. Então, se você puder juntar esses dois fatores na sua resposta, tanto na questão do avanço para os tratamentos de câncer, e aí a gente tem diversos tipos que a gente pode até explorar lá no post do Instagram com mais detalhe, mas trazer esse paralelo entre o diagnóstico precoce e o tratamento em câncer, que as pessoas muitas vezes não sabem o quanto elas estão ligadas uma com a outra. Não. Então, assim, eu vou fazer uma analogia, né? Eu acho que toda vez que a gente faz analogia, a gente, claro, a gente cai um pouco no erro da simplificação da analogia, mas, ao mesmo tempo, se a gente guardar a proporção, eu acho que fica, principalmente o seu público aí, que pode entender melhor, né? E a Camila aí nos ajudando a entender. A Camila representa muito bem, ela é ótima, porque quando ela não entende, ela logo fala que ela não entende. É bom porque se a gente for pensar, vamos pensar num câncer como um formigueiro. Né? O câncer começa, o formigueiro começa o quê? Com a rainha. Né? Então tá a rainha ali. Se você acaba com o teu formigueiro quando ele é pequeno, é bem mais fácil. E você tem mais acesso à rainha, que seria as células que iniciam o câncer. Se você deixa esse formigueiro crescer muito, vai ser mais difícil encontrar. Você pode matar as outras formigas, mas enquanto a rainha estiver ali, você pode acabar com o formigueiro, ela vai continuar fazendo formigueiro. A rainha são as células que causam o câncer. Essas células são exatamente, como se fosse uma rainha do formigueiro. Ela vai dando origem aos outros tipos de células tumorais, como se fossem as formigas. Eu tenho as formigas guerreiras, eu tenho as formigas transportadoras, eu tenho as formigas construtoras. A gente tem diferentes tipos de clones de células tumorais. E eu tenho uma rainha que dá origem a essas. Quanto mais eu esperar esse formigueiro ter muitas formigas diferentes, mais difícil vai ser eu exterminar esse formigueiro. Se eu consigo detectar logo no começo, a rainha está ali, eu consigo acabar com esse formigueiro, porque para eu acabar com esse formigueiro, eu tenho que acabar com a rainha. Então, isso é um pouco o que acontece com o tumor. Quando o tumor começa a se formar, quando a gente pode detectá-lo já, o quão antes a gente detectar esse tumor, mais chance a gente tem de matar ele. E quanto mais cedo a gente tiver um diagnóstico de um câncer, mais fácil matar esse câncer, combater bem esse câncer. É mais barato, com menos toxicidade para o paciente. É por isso que aqueles cânceres que a gente pode ficar procurando, ou seja, fazendo rastreamento. O que é rastreamento? Rastreamento é eu ficar pessoas saudáveis indo fazer exames para ver se elas têm um câncer. Isso antecipa o rastreamento. Vocês sabem, meninos, Papa Nicolau,
é um método de rastreamento que tenta detectar o câncer de colo de útero o mais cedo possível. Isso. A mamografia, para um rastreamento para detectar o câncer de mama cedo também. Esses dois cânceres têm um crescimento muito lento. Por isso que você não precisa fazer todo ano. Por exemplo, em saúde pública, a mamografia só é recomendada entre os 50 e 59 anos. Por quê? Porque 10% dos tumores só são abaixo de 50 anos, é pré-menopausa em mulheres. E a mamografia em mulheres, pré-menopausa, por causa do ciclo menstrual, você tem muitos falsos positivos, aquele velho nódulo fibroso que aparece ali na mama e está te incomodando um pouco, aí você fica ali 3 noites sem dormir. Ih, eu tô com... Hoje em dia é assim, né? Porque isso também tem um pouco... claro, o awareness, né? Consciência, né? Conscientização. A conscientização, desculpe, não quero ser anglicano, não, nem... Mas acontece. A gente não consegue... O português é uma língua fantástica, né? Língua de Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Guimarães Rosa, né? Que inventou todo um português, mas, infelizmente, às vezes, para expressar em uma palavra, né, a gente tem dificuldade. Isso aí. A conscientização, como a gente lê muito paper em inglês, às vezes, a conscientização, às vezes, leva a isso, né? Você tem um nódulo ali fibroso na mama, e aí, tá aqui, eu já tenho um câncer de mama, e fica 3 dias sem dormir, não sei o quê, uma coisa assim. Então, assim, só 10% dos tumores de mama ocorrem na pré-menopausa. Tá? E essa mamografia ela é complicada justamente por causa do ciclo menstrual e esses nódulos são normais de aparecer. Então, assim, é bom fazer com uma mamografia de alta resolução e com um radiologista muito bom, para justamente não ficar... Por isso que o risco, e aí de você ficar com estresse e tudo mais, Mas... Então, assim, os programas de rastreamento para detectar precocemente, né? Eu tenho o Papa Nicolau, tem, obviamente, o de mama, tem o de próstata, né? Após 50 anos, e eu estou falando para as pessoas que não têm aquela herança genética forte, tá? Aí você deve fazer mais cedo. E, obviamente, a gente tem também, em alguns países, aí no Canadá, Isabela, eu sei que tem, que é o de intestino, de colo retal. Sim. Né? Eu sei que aí a coisa se organiza pelas províncias, né? Então, por exemplo, British Columbia, onde fica lá Vancouver, né? Eu sei que eles têm um programa muito bem avaliado no mundo inteiro de rastreamento. Eles têm um programa de rastreamento precoce lá em British Columbia, realmente é uma referência, eles são muito bons. É uma referência mundial. Então, esse programa de rastreamento para câncer de intestino, a gente aqui no Brasil vai começar a ter alguns pilotos para ver. Ele consegue antecipar e aí pegar, no começo, um câncer que... o câncer de intestino ele é menos agressivo, em geral, tá? Estou falando em geral, tem diferentes tipos, serrilhado, não, mas, em geral, ele é menos agressivo que o de estômago, por exemplo, mas ele é agressivo. Tá? Se ele já tem uma metástase hepática, se ele já atingiu o fígado, por exemplo, ele se torna muito complicado. Então, antecipar ele é uma coisa boa. O que você precisa? Um colonoscópio, né? Fazer uma colonoscopia, né? De tempos em tempos, a partir dos 50 anos, enfim, fazer, e aí, dependendo justamente você vai num colonoscopista, num endoscopista, que ele vai te dar de acordo com o teu perfil. Toda orientação. Toda a orientação para um câncer de intestino. E, hoje em dia, em alguns países já estão adotando, embora seja uma metodologia ainda muito cara, por incrível que pareça, para pulmão. Tá? Então, tabagistas pesados já tem evidência suficiente. Foi um estudo feito com quase 50 mil tabagistas pesados, né, uma coorte, chamada estudo de coorte, que gera um nível de evidência muito boa, onde esses tabagistas pesados foram submetidos à tomografia de alta resolução.
Então, hoje em dia, mesmo para pulmão, estou falando em saúde pública, claro, privado você pode fazer. Se você é um tabagista Claro. você vai fazer uma tomografia de alta resolução. Ele consegue detectar tumores no pulmão bem no início, e aí a sua chance de cura aumenta muito. Então, aquele câncer de pulmão, que é um dos cânceres que mais matam, o câncer que mais mata, em termos de quantidade, é o câncer de pulmão, tá? Porque tem muito, para o tabagista, e é um câncer muito agressivo. Né? Então, câncer... Mas você tem como antecipar esse diagnóstico fazendo uma tomografia de alta resolução, nesses tomógrafos de alta resolução, onde um radiologista bem experiente, ele vai conseguir detectar tumores bem pequenos, bem precoces no pulmão, e aí, obviamente, o paciente tem uma enorme chance tem uma chance muito grande de se curar num tumor que é muito agressivo. Então, para rastreamento, a gente está conseguindo fazer esse tipo de avanço, né? Se a gente falasse há 10 anos atrás, rastrear câncer de pulmão, claro, continua muito caro para um país como o Brasil fazer na saúde pública o tamanho desse país, porque tomografia é caro. Mas, por exemplo, em nível individual, você pode, um tabagista pesado, e países ricos também. Eu não me lembro aí no Canadá quem já está fazendo, mas eu tenho suspeita que, não sei se o BCCA já está fazendo, eu não me lembro, que é o British Columbia Cancer Agency, né, que regulamenta lá na British Columbia os procedimentos. Então, eu não sei se eles já estão fazendo, se aí o Prince Margaret também... eu posso dar uma procurada também para ver as atualizações, para ver o que eles têm feito, e a gente pode trazer isso nos stories lá do Instagram. Seria interessante, porque isso para tabagistas pesados, a gente já está com isso. Então, isso é uma antecipação de diagnóstico. Nós estamos conseguindo também, hoje em dia, começar outro câncer, alguns outros cânceres que matam muito, né? Mas é sempre o mesmo conceito que a Isabela falou. Se a gente detecta eles cedo, a chance de curar é muito grande, né? Muito grande. E isso devido a essas inovações todas, né? Pesquisa, né? E o avanço, né? Eu sempre gosto de trazer um número para ficar muito claro. Quando o Nixon, né, na presidência do Nixon, ele não conseguia mandar o homem para Marte, mas tinha que fazer alguma coisa para contrapor o Kennedy. Kennedy tinha mandado o homem para a Lua. É difícil competir com um antecessor desse, né, que mandou o homem para a Lua. O que eu vou conseguir fazer? Pô, mandar o homem para Marte não dá. Então, o que eu vou conseguir fazer? E aí ele tinha uma socialite chamada Mary Lasker, né, que o marido dela tinha morrido no começo dos anos 50 de um câncer de intestino, mas ela já defendia, eles já trabalhavam, eles já defendiam uma grande campanha contra o câncer, porque naquele momento a incidência do câncer estava subindo muito rápido, como está agora no Brasil, que é o momento da transição epidemiológica, como eu já falei, aumento da obesidade, adensamento populacional, com um aumento da expectativa de vida rápido. Aí, esse momento, os números de câncer, números novos de câncer aumentam muito rapidamente. Depois, eles se estabilizam quando essa população já está mais estabilizada nessa transição epidemiológica. A Mary Lasker conseguiu convencer o Nixon a investir muito dinheiro na guerra contra o câncer. Então, ele falou que em 5 anos ele ia acabar com o câncer, obviamente que ele não fez, mas o fato é que ele reestruturou o NCI, que é o National Cancer Institute, é o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, e nos 3 primeiros anos, a gente está falando em 72 a 75, ele colocou 1,3 bilhão de dólares naquele momento. Hoje em dia, o NCI é a maior financiadora de câncer no mundo, disparado, né? Pois bem, em 1975, a cada 100 pacientes que entravam no hospital americano com câncer, só 50 saíam vivos. Hoje em dia, de cada 100 pacientes que entram no hospital americano com câncer, 82 saem vivos. Gente, é uma mudança muito grande. Isso que a pesquisa e a ciência fizeram. Então, quando a gente fala que o câncer é uma doença fatal, a maior parte não é.
É o que eu estou falando, de cada 100 pacientes que entram no hospital, 82 saem vivos, hoje em dia nos Estados Unidos. Mas, então, antecipar o diagnóstico é muito importante, os hábitos saudáveis. O que a gente tem de tecnologia hoje em dia também para a gente tentar antecipar o diagnóstico de alguns tumores que matam muito, né? O tumor, assim, provavelmente o tumor que é mais agressivo, vamos colocar assim, falando dos tumores que acometem o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas não acomete um número grande de pacientes, graças a Deus, ele está ligado à obesidade, mas é um tumor muito agressivo, tanto o de pâncreas quanto das vias biliares, né, o coloangiocarcinoma. São dois tumores muito agressivos, provavelmente os mais agressivos que tem, em termos assim desses mais, não aqueles muito raros, mas aqueles, embora o tumor de pâncreas seja um tumor relativo, e o coloangio também raro, mas ele tem um número pequeno, mas ele vem subindo. Só para vocês verem, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a sobrevida, ou seja, 5 anos depois do diagnóstico, de 100 pacientes com câncer de pâncreas que eram detectados antes, só 3 conseguiam estar vivos 5 anos depois do diagnóstico. Hoje em dia, já são 9. É pouco, mas aumentou em 3 vezes. E a gente está subindo, tá? Então, esse é um câncer que é muito difícil, basicamente impossível de se detectar precocemente, né? Até o diagnóstico dele é muito complicado, né? A gente tem a sorte de ter uma endoscopista pesquisadora no nosso grupo, que é a doutora Simone Guaraldi, que é uma das referências nacionais. Eu acho que ela está até aqui assistindo a gente, porque eu já vi vários comentários da Simone aqui no chat. Que é um procedimento chamado ecoendoscopia, que não é fácil, o aparelho é caro, você precisa ter alguém muito especializado, anos de treinamento, mas que consegue fazer a biópsia, porque até para fazer a biópsia, chamada biópsia ecoguiada do pâncreas, é muito difícil. O fato é que, hoje em dia, uma tendência que a gente está partindo para esses tumores todos que são de difícil diagnóstico precoce é uma coisa chamada biópsia líquida. Eu já estava aqui preparando a minha cabeça, falando, não, quando o Felipe começar a dar uma finalizada, eu já vou entrar com as biópsias líquidas. A biópsia líquida é você ver um componente do seu tumor, e principalmente de tumores que têm esse difícil acesso, ele está circulando no sangue. Essas células tumorais, elas morrem, e quando elas morrem, elas jogam seu conteúdo para o sangue, principalmente seu DNA, que tem alterações específicas. Se você sabe que alterações são essas, você pode tentar ver essas alterações no sangue. Por isso que é chamada biópsia, que você vai tentar enxergar o que tem no tumor, mas é líquida, porque você vai ver o que tem no sangue. Essa é uma tecnologia que está avançando muito rapidamente, é minimamente invasiva, e a gente vai ver aí nos próximos 10, 15 anos um grande avanço nessa tecnologia, onde a gente não vai precisar mais, para vários cânceres, você ir lá, pegar um pedaço do tecido, mandar para a anatomia patológica. A biópsia líquida vai ter, né? A gente ainda está brigando um pouco com algumas questões, a gente acertando o caminho, mas ela é uma realidade que está vindo para ficar. Eu queria até acrescentar em relação a isso algumas coisas, porque quando a gente pensa em biópsia líquida, e aí, para facilitar o entendimento do pessoal, que é mais ou menos uma coleta do sangue, uma procura pelas características de um tumor, só que você enxerga isso do sangue, da coleta que você faz no exame de sangue. Isso é muito importante porque você evita vários exames que hoje são caros também, que hoje são muito custosos e que talvez pudessem ser usados mais para o diagnóstico do que para rastreio. Então, é muito importante se a gente conseguir evoluir essa tecnologia de exame de sangue que possa rastrear um câncer, ela pode ajudar a baratear
o tratamento, o diagnóstico, o rastreio. E, além disso, o que a gente tem observado nas últimas pesquisas com essas biópsias líquidas é que elas têm como oferecer, e a gente vai trazer isso também aqui no Pretty Much, que é a conversa entre as áreas científicas, entre a medicina e outras áreas. A gente já viu que a pesquisa em biópsia líquida tem trazido também a inteligência artificial para perto da medicina. E aí a gente está vendo que é possível não apenas detectar o tumor por um exame de sangue, mas traçar até o perfil lá das alterações do DNA daquele tumor. E por que isso é importante? Porque se você sabe quais são as alterações do DNA, o Felipe já falou aqui sobre o tratamento em câncer de mama com tamoxifeno, né, que ele pegou uma alteraçãozinha específica daquele tumor e conseguiu bloquear aquilo, e aquilo mata o câncer. Se você consegue saber qual é o perfil que aquele tumor tem do paciente, fica mais fácil tratar e você pode desenvolver até tratamentos específicos para aquele paciente. Então, o diagnóstico está caminhando junto com o tratamento. Essas biópsias líquidas são a promessa em diagnóstico em câncer hoje, e o Felipe está muito correto. Eu acho que a perspectiva disso na próxima década, a gente já vai ver isso sendo implementado, porque o avanço está muito rápido e é muito impressionante o que está vindo dessas pesquisas. A gente vai falar um pouquinho disso também na live de epigenética, porque a parte de epigenética está sendo bem importante também para esse rastreio. E também, na medida que você sabe o que atacar naquele tumor, você consegue desenvolver tratamentos muito específicos para aquele câncer. E aí, isso entra vários tipos de avanços que a gente tem visto, como imunoterapia, que é você usar o sistema imune do paciente para conseguir detectar um tumor que o sistema imune não está conseguindo detectar. E você consegue também arrumar novos fármacos, novas drogas que sejam específicas para o câncer daquele tipo de alteração lá do DNA daquele tumor. Esses avanços, tanto da biópsia líquida quanto esses avanços tecnológicos para tratamento, eles estão caminhando juntos, eles estão conversando e eles estão falando com outras áreas que não só da medicina. Então, a pesquisa em câncer, que está sendo tão financiada no mundo todo, a gente está vendo aí os resultados disso muito na prática nesses últimos anos e nos próximos que virão, porque não é uma pesquisa unidisciplinar, né? Como o Felipe falou, é multidisciplinar, você precisa de vários profissionais olhando para essa doença, e quando a gente conseguiu realmente colocar todo mundo na mesma sala, e além disso, trazer pessoas que não são da área de saúde, trazer o pessoal da programação, trazer o pessoal que está vindo com os avanços tecnológicos em máquina, a gente está vendo realmente uma perspectiva aí para tratamento em câncer muito boa, que realmente pode fazer muita diferença para o futuro. Felipe, só porque a gente já está com 2 horas de live, eu queria propor para você primeiro pedir umas considerações finais, assim, o que você gostaria de trazer de mensagem para o nosso público, o que você gostaria de oferecer para eles, né? Assim, você que é um pesquisador renomado na área de oncologia no Brasil e sempre muito acessível, que é muito bom, e é tudo que a gente quer aqui, é isso, é trazer grandes nomes e grandes figuras, e não apenas pessoas estabelecidas na área como você, mas também pessoas em formação para estimular que eles venham para a divulgação também. Mas você que já contribuiu tanto para a ciência e continua contribuindo para a ciência no Brasil em câncer, o que você tem para oferecer para os nossos, de mensagem para os nossos ouvintes e os nossos espectadores? Primeiro que o câncer, hoje em dia, que já foi no passado chamado de aquela doença, não é mais aquela doença. Como eu falei, a chance de um paciente com câncer hoje em dia se curar é bem alta. Né? Claro que dependendo do câncer, dependendo do estadiamento, mas ela é bem alta. O tratamento também, em muitas vezes, não é mais aquele tratamento tóxico que a pessoa não. Hoje em dia, o tratamento é chamado tratamento específico, alvo específico, uma série de tratamentos que só focam nos problemas do tumor. Então,
é um tratamento que, inclusive, alguns desses disponibilizados no SUS, né, no Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, a primeira questão é o seguinte: ninguém precisa ter um medo do câncer como aquela doença, como se fosse uma sentença de morte. Isso. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que, primeiro, ter um estilo de vida equilibrado, né? Não é ser um Jedi que vai ter uma vida absolutamente espartana. Não, mas é com equilíbrio, né? Ninguém está falando aqui que as pessoas não podem comer embutido ou tomar uma cachaçinha de vez em quando, ou tomar um vinho, enfim. Mas, obviamente, cigarro, por exemplo, é óbvio que é. Cigarro, aliás, é a coisa que mais mata no mundo. O que mais matou no mundo no século XX não foi guerra, não foi a Segunda Guerra Mundial, foi cigarro. Então, cigarro realmente... Então, assim, ter uma vida equilibrada. E quando a gente fala de exercício físico também, como você falou, né, para caminhada, né? Caminhada, tá boa 3, 4, 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, caminhada. Então, assim, ter uma vida equilibrada, como nós fomos feitos para ser. Nós éramos coletores quando a gente, lá atrás, né, os nossos tataravós caminhavam para comer, éramos coletores, então fazia exercício para comer, e não ficava no sofá malhando o dedo no controle do... Pedindo Uber Eats. Exatamente. Então, não dá. Então, ter uma vida equilibrada primeiro. 2, fazer os exames sempre necessários e nos tempos necessários. Não se apavorar. Isso é muito ruim para a pessoa. Ela fica, estou com um caroço aqui, eu estou com uma dor de cabeça, pode ser um câncer no cérebro. Para com isso. Vamos viver a vida. Não fica... Então, assim, ter uma vida equilibrada. E, uma vez, se alguém tiver um diagnóstico de câncer, entender que ele não é uma sentença de morte. A tecnologia que hoje em dia a gente dispõe é enorme, tanto em diagnóstico quanto em tratamento. Os profissionais cada vez mais se apoderando mais dessa tecnologia. Por exemplo, a gente tem cirurgia robótica. Antigamente, a gente tinha que, com câncer de garganta, tinha que serrar aqui, abrir para o cirurgião ter acesso. Hoje em dia, vira o paciente, o robô, o cirurgião comanda igual um mancha aqui de videogame, o robô tem acesso. Em 3 dias, esse paciente vai embora do hospital. Então, assim, é impressionante o que a gente está de tecnologia. Eu digo, né, que a maior revolução pela qual a gente está passando é porque as pessoas não têm ideia disso. É a revolução genômica. A revolução genômica é impressionante. É uma revolução que ainda está muito dentro dos laboratórios. As pessoas estão começando a ver. A vacina é fruto disso, obviamente, da revolução genômica. Você pega um fragmento contra o Covid, você pega um fragmento do RNA do material genético do vírus e coloca num adenovírus, né, e manda fazer. Quer dizer, isso aí é o quê? É revolução genômica. Você não precisa ter o vírus atenuado. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que a gente vai fazer uma vacina, provavelmente, em menos de 1 ano, que é algo recorde, que não existe. Ninguém jamais imaginou fazer uma vacina e deixar ela, quer dizer, quase pronta, né? Porque a fase 3 só vai metade do ano que vem, mas a gente já vai ter indícios. Não, eu acho que isso exemplifica muito bem o quanto que a gente avança, o quanto a tecnologia avança rápido e principalmente quando a gente precisa. E câncer é reconhecido no mundo todo como uma urgência para se resolver. Então, hoje a gente está vendo isso no coronavírus aí, o mundo todo parando, a pesquisa toda no mundo, dando um pause para conseguir focar nessa doença, e quando a gente pensa em câncer, isso já acontece há muitos anos. A gente está, uma parcela grande de cientistas dedicados ao avanço para tratamento e prevenção dessa doença. E a gente vê o resultado, a gente tem visto esse resultado. Exatamente esses ganhos, a gente tem que falar... Né? A gente fala tanto de coisas ruins, mas a gente tem que falar dos sucessos, dos ganhos. É isso que eu falei, de cada 100 pessoas em 1975 era a época dos secos e molhados, época do desbunde, não tem tanto tempo assim.
Hoje em dia, de cada 100 pessoas, 82 vão embora vivos. Então, assim, os avanços são impressionantes. Então, quem tiver um câncer, né, procurar os profissionais, entender que é um tratamento multidisciplinar, né, hoje em dia, cada vez mais nos centros. Nós temos grandes centros no país, tanto privados quanto públicos. O INCA é uma das instituições respeitadas no mundo inteiro. Então, assim, a gente, no Brasil, a gente vem fazendo avanços importantíssimos, inclusive entendendo a doença do brasileiro, que em alguns casos não é igual à dos americanos, somente algumas síndromes dessas hereditárias, né? E entendendo que o câncer não é uma sentença de morte. Então, assim, ninguém precisa viver achando que vai ter um câncer. Não, não. E se tiver, entenda, se você fizer o seu dever de casa, você provavelmente vai detectá-lo precocemente e a chance dele não afetar sua qualidade de vida e tudo mais é enorme. Ou seja, você vai passar por ele e o câncer vai ter sido um passado. Então, é uma doença que já despertou muito medo, pode despertar para quem não a conhece, mas para quem a conhece, podem ficar tranquilos e que cada vez mais a gente vai ver mais inovação, mais tecnologia, melhores tratamentos e menos tóxicos. E para um pesquisador em câncer, não tem melhor momento do que agora, estando exposto e convivendo com isso tudo, né? Então, assim, a revolução científica que a gente vem fazendo numa das doenças, como eu falei, talvez mais desafiadoras para o ser humano. Mais desafiadoras, com certeza. Né? É impressionante. Então, como eu falei numa outra live que eu dei, né, um cientista no Brasil, né, ele tem que ser otimista, porque cientista no Brasil ele tem que ser otimista. Né? Eu ainda sou tricolor aqui do Rio de Janeiro, então tem que ser mais otimista ainda. Verdade, né? tem que ser muito otimista, realmente, Exatamente. porque, né, não quis mudar de ideia, é isso. Com o time que eu tenho. E em câncer, realmente, mas é impressionante os avanços que a gente está fazendo. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui para os ouvintes e para os espectadores é: não tenham medo. Não tenham medo dessa doença. Né? Confiem na ciência, confiem no tratamento, confiem nos médicos e nos demais profissionais de saúde. É essa mensagem que eu deixo. Nossa, muito boa, Felipe, muito bom.